Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 20. O livro de 2 Samuel, capítulo 23, ele vem falar sobre os valentes de Davi. Mas não é sobre os valentes de Davi que nós vamos falar. Ou melhor, iremos falar sim de um dos valentes de Davi. E que pouco conhecemos, irmãos. Eu acredito que grande parte da igreja não conhece, né, sobre esse personagem bíblico. Mas ele nos ensina, nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Num tempo em que nós estamos vivendo de grandes batalhas, de grandes conflitos, um tempo cheio de adversidade, nós precisamos saber quem realmente o Deus que servimos, o que Ele pode realmente fazer em favor da nossa vida e através da nossa vida. Amém, irmãos? Não só o que Ele pode fazer em nós, mas através de nós. E Deus, irmãos, Ele só precisa de uma coisa para fazer o extraordinário, que é o tema, né, dessa noite. Uma vida extraordinária. Eu botei só o extraordinário. Deus só precisa de uma coisa para mover o sobrenatural, de que o seu coração esteja disposto, derramado diante dele, e que o acesso esteja livre. Amém, irmãos? Que o acesso esteja livre. E eu gostaria que você nessa noite declarasse isso para o Senhor. Senhor, o acesso está livre. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, o acesso está livre nessa noite. Entra e faça o extraordinário. Entra e faça o milagre. Entra e faça o sobrenatural. Porque Deus pode, irmãos, Ele só necessita de um posicionamento nosso. Deus só precisa que a nossa fé esteja alinhada com a sua palavra. Amém, irmãos? Para que essa fé ela possa ser uma fé viva e para que ela possa mover o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que todos os dias, por mais difíceis que eles sejam, você tem procurado se apresentar diante de Deus com essa fé. Amém, irmãos? E é nessa perseverança que nós vamos mover o extraordinário, que nós vamos mover o sobrenatural de Deus. Aquilo que eu não posso, Deus pode fazer por mim. Amém, irmãos? Aquilo que nós não podemos, Deus pode realizar em nós, seja em qual for nível que seja, Deus pode realizar em nós e por nós. Amém, queridos? Então, o livro 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 20, diz assim, vou acompanhar aqui no Data Show, diz assim: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Capseel, grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe e desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. E estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Somente até aí, irmãos. A minha Bíblia fala de um terceiro ato de bravura de Benaia. Nós vamos ler também, né, sobre esse outro ato de bravura de Benaia. Mas, irmãos, Benaia é um personagem muito pouco conhecido e muito pouco mencionado, né, por nossas vidas. Nós já falamos muito aqui
Já ouvimos muitas ministrações sobre os valentes de Davi, mas Benaia seria o quarto homem considerado um dos valentes de Davi. Homem que era considerado chefe ou um comandante do exército de Israel que servia no reinado de Davi. E nós aprendemos muito com essa palavra. A história de Benaia, irmãos, é uma história épica. O que é uma história épica? É uma história que revela um personagem que cometeu um ato de bravura, que revela um personagem considerado um herói de guerra. A história de Benaia, irmãos, ela nos chama muito a atenção para nós hoje, Igreja do Senhor. Diante de um Deus que nós servimos e que pode realizar todas as coisas. Um Deus que tem poder para realizar tudo em nós e por nós. E muitas das vezes não realiza porque cometemos ou porque nos limitamos e não nos posicionamos diante de Deus para que Ele possa realizar a sua grande obra. O pressuposto de épico, irmãos, é fazer aquilo que ninguém poderia fazer, ou melhor, o pressuposto de épico é fazer aquilo que ninguém teria coragem de realizar ou de fazer. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos ser encorajados, irmãos. E a Bíblia é um livro que nos revela heróis. A Bíblia é um livro que nos revela uma história. A história de Jesus é uma história épica. Amém, irmãos? Por quê? Porque ela nos revela o herói dos heróis, Jesus. Mas ela nos revela também vários homens. Se você for ler Hebreus 11, você vai ver vários homens considerados heróis da fé. Homens que construíram uma história épica e não construíram sozinhos. Nós não construímos e não realizamos nada sozinho. A nossa vida hoje, ela precisa viver e estar numa dependência total de Deus. Os meus passos, as minhas escolhas, as minhas decisões, elas precisam estar diante de Deus. Amém, irmãos? Para que eu possa me tornar uma pessoa aprovada diante de Deus. Amém, queridos? Os irmãos concordam? Digam amém. Então, irmãos, a Bíblia nos revela grandes histórias de personagens que cometeram ou que realizaram atos de bravuras, e hoje isso nos alimenta, nos fortalece, nos impulsiona, irmãos, a usar a nossa boca para proferir palavras que o homem natural não teria condições de proferir e nem de alcançá-las. Mas a Bíblia, ela nos impulsiona, irmãos, a proferir palavras que possam produzir e fazer a diferença nesse tempo difícil, de tantos conflitos, de tantas guerras que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? A Bíblia fala que aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. E nós precisamos, o nosso plantio hoje, irmãos, precisa ser um plantio de fé. Amém? Nós precisamos ter uma vida direcionada
A nossa caminhada precisa ser uma caminhada hoje de fé, porque o mundo ele é mau, os dias são maus, os desafios estão por todos os lados, amém, irmãos? Para provar a minha fé, os desafios estão vindo de encontro à nossa vida para nos provar diante do Senhor. E nós precisamos ser aprovados por Deus, amém, irmãos? Nós precisamos ser aprovados por aquele que já construiu e já realizou todas as coisas por nós. Quando nós falamos aqui que a história de Jesus é uma história épica, irmãos, é porque ela nos revela um Jesus que já realizou todas as suas obras por nós. Amém, irmãos? Quando eu falei aqui agora há pouco que o que eu preciso é estar diante de Deus, com o coração derramado diante de Deus, o que eu preciso é declarar que o acesso em todo o tempo, em todas as circunstâncias, ele deve estar livre, ele precisa estar livre para que Jesus possa entrar e fazer a obra que é Ele quem vai fazer, não somos nós. Tem obras que nós precisamos apresentar para Deus, sabendo que é Deus quem vai fazer, irmãos. Tem coisas que são a nossa parte e que muitas das vezes nós não fazemos, porque nos limitamos, perdemos fé, apresentamos uma fé falha diante do Senhor. E a Bíblia fala que se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela seria o suficiente, irmãos, para transportar para bem longe aquilo que possivelmente poderia estar atrapalhando o extraordinário, o sobrenatural de Deus de acontecer. Se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela será o suficiente, irmãos, para a gente mover o sobrenatural de Deus. O que é, irmãos? Ter uma vida extraordinária. É ter uma vida acima das circunstâncias deste mundo. É você estar olhando por cima. Enquanto nós estivermos olhando, irmãos, por baixo, enquanto os nossos pensamentos estiverem aqui na terra, só pensando nas coisas da terra, nas possibilidades da terra, o extraordinário e o sobrenatural de Deus na nossa vida, ele não acontece. Amém, irmãos? A igreja está na terra, mas ela precisa estar conectada com o céu. A igreja está na terra, mas ela precisa estar ligada, irmãos, 24 horas com o céu, irmãos, com o reino dos céus, porque é o reino dos céus que vai produzir, é o reino dos céus, irmãos, que vai estabelecer, é o reino dos céus, irmãos, que vai trazer aquilo que eu almejo ainda aqui nessa terra, irmãos, e que eu sei que é direito, que é promessa, amém, irmãos? Que Deus irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a história de Benaia, irmãos, ela é uma história épica. Ela nos revela um personagem herói de guerra. Quantos aqui já pararam para pensar? Benaia, ele entra numa cova ou numa caverna e encara um leão, irmãos, e diz a palavra que ele mata aquele leão. Quem é que já ouviu falar sobre isso? Né? Lá da África tem muitos leões, né? Aqui a gente não vê isso, mas nem por aquele lado a gente ouve sobre isso, né, irmãos? E isso aí, irmãos, é épico para a nossa vida. É um ato de bravura, e esse ato de bravura levou Benaia a ter uma vida destacada diante do rei Davi. E o levou a um comandante que comandou aproximadamente 22 mil soldados. E não somente
entrou numa cova e matou um leão num dia de neve, um dia frio, que ele poderia estar realizando tantas coisas, tantas outras obras. Mas acredito eu que aquele leão, irmãos, ele estava incomodando. Aquele leão devia estar afrontando o povo. E não tinha ninguém encorajado para que pudesse entrar naquela caverna, naquela cova, irmãos, e encarar aquele leão. Tem situações na nossa vida, irmãos, que não é a A ou B que vai entrar, é você que vai entrar. Somos nós que vamos entrar. Existem situações, irmãos, que nós vamos ter que entrar na caverna. Existem situações que nós vamos ter que entrar na guerra, sim, irmãos. E como foi dito aqui nessa noite, não vai ser com armaduras carnais, não vai ser com armas físicas, vai ser com armas espirituais. Tem situações na nossa vida, irmãos, que nós vamos precisar entrar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e apresentar tudo para Deus. E depois dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem efetua todas as coisas, irmãos. Nós só precisamos descansar tudo nas mãos do Senhor. Descansar, mas não é só descansar e esquecer, não, irmãos. É descansar e continuar incomodando o Senhor. O Senhor está nas tuas mãos. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te da minha causa. Lembra da enfermidade que eu estou passando. Quantas situações, irmãos, nós temos vivido nesse tempo sobre enfermidades, sobre doenças. E se ela tem chegado até você, irmãos, apresenta para Deus. Continue colocando diante de Deus. Ele é aquele que tem o poder que pode te curar, pode nos curar, irmãos. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Eu também creio, Carlão. Se nós estamos falando isso é porque nós cremos, irmãos. Se Deus quer, irmãos, não há quem não queira. Não há quem possa contra os braços fortes do Senhor. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir, irmãos. Se Deus tem a cura, Ele vai liberar a cura, irmãos. Mas tenha fé, acredite. Acredite. Não se abate. Porque se abate a minha alma, espera em Deus. Como diz o próprio salmista. Espera, confia. Que o extraordinário ele vem. O sobrenatural ele vem, irmãos. A nossa vida, irmãos, o pressuposto dela hoje. A nossa vida hoje precisa ser uma vida de milagres. A nossa vida hoje precisa ser uma vida de milagres. Eu estou aqui hoje por um milagre, irmãos. Você está aqui hoje por um milagre. Nós estamos aqui hoje, irmãos, por um milagre. Os dias, voltamos a falar, são maus. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, irmãos, todos os dias. Até mesmo livramentos que nós não tomamos conhecimento. Quantos livramentos. Quantas situações surgem e da mesma forma que surgem, elas se vai. E glória a Deus por isso, irmãos, porque você está aqui, porque nós estamos aqui. A nossa vida hoje, ela é uma vida de milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E o milagre que tem acontecido na nossa vida, irmãos,
precisa alcançar outras vidas. A salvação, a história de Jesus, a história épica de Jesus, ela trouxe salvação. E isso é o suficiente para a minha vida. Isso é o suficiente para cada um de nós, irmãos. A nossa salvação é o nosso maior milagre. A minha vida é salva em Cristo. As provações que virão, irmãos, elas virão somente como processo. Elas virão somente como provação, para que eu possa passar e cantar um cântico de vitória, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos aqui que Benaia, ele poderia ser destacado, irmãos, como um dos valentes de Davi pelos seus atos de bravura. Ele entra numa cova e mata um leão no dia de neve. Na minha Bíblia fala o seguinte, e feriu ele 2 heróis de Moabe. Esses 2 heróis de Moabe, irmãos, eles, em algumas Bíblias, eles falam que eles tinham características de leões. Diz a palavra que Benaia, ele feriu esses 2 heróis de guerra de Moabe. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, um egípcio que media aproximadamente 2,20 metros. E diz a palavra que Benaia enfrentou esse egípcio e o matou. Diz assim, diz assim, matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre sua guarda. Irmãos, a Bíblia, ela nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Nós temos a palavra de Deus como princípio para toda a nossa trajetória. Quando nós falamos para toda a nossa trajetória, irmãos, nós falamos para tudo o que irá surgir na nossa caminhada. A Bíblia, ela nos direciona e nos ensina a lidar e a tratar com todas as coisas. E se nós seguirmos a palavra de Deus da forma como ela é, irmãos, da forma como ela nos ensina, se nós procurarmos aplicar na nossa vida, irmãos, nós vamos passar pelas lutas sorrindo, dando graça. Como a própria palavra de Deus diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em todas as coisas, nós precisamos render graças ao Senhor. O caminho pode estar estreito, irmão, sim, mas nós podemos dar graça ao Senhor, amém? A situação pode estar difícil, a conta bancária pode não estar bem, o desemprego pode ter surgido, mas em tudo você deve dar graça àquele que tem o poder para reverter todo o quadro, toda a história, irmãos. Olha a história desse homem chamado Benaia, irmãos. Olha que história linda e que nos impulsiona a travar todas as batalhas que necessário for, a enfrentar os dias maus que necessário for, a entrar dentro de cavernas, a encarar leões. A Bíblia fala que o diabo, ele ruge como leão, procurando a quem ele possa tragar,
E a Bíblia nos impulsiona a enfrentá-lo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro leão, ele está dentro de nós, o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Ele está dentro de nós, e é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos capacita, é Ele que nos supre, irmãos, de todas as coisas. A palavra de Deus, irmãos, ela nos impulsiona. A história de Benai, irmãos, esse personagem que até pouco tempo eu nem ouvia falar, irmãos, quase não ouço falar. E como nós amamos histórias bíblicas, sempre aparece alguma coisa assim para que a gente possa aprender e compartilhar, irmãos. Então não tem a Bíblia como um livro fechado na cabeceira da sua cama, na sua escrivaninha, mas faça uso, irmãos, da palavra de Deus, porque ela se revelará de forma poderosa e extraordinária para a nossa vida, irmãos. Quando eu estava lendo sobre a história de Benaia, irmãos, eu pude olhar para a minha vida e pude relembrar alguns atos de bravura. E não foi esses atos de bravura que me colocou aqui, irmãos. Interessante é isso. Que o que nos colocou aqui foi o chamado de Deus, mas atos de bravuras que nos revelaram um Deus todo-poderoso. E que nós sabíamos que pela nossa força, pelo nosso braço, nós jamais iríamos realizar, irmãos. O que Deus espera de nós nesses dias difíceis é posicionamento. Se nós formos olhar para a Bíblia, irmãos, algumas histórias bíblicas, alguns personagens que se transformaram em grandes heróis. Irmãos, quanta coragem. Quanta coragem aqueles homens tiveram, irmãos. Até mesmo a ponto de entregar as suas vidas para morrer em prol do Evangelho. Quantos atos de bravura. Homens que poderiam ter dito não, eu não vou. Mas eles disseram sim, eu vou. Será que você pode dizer sim nessa noite para o Senhor? Senhor, eu não vou paralisar diante dessa guerra. Eu não vou me paralisar diante desta causa. Eu não vou me paralisar. Eu não vou permitir que a minha fé paralise. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, do que Ele já tem feito. Deus quer fazer mais. E o que acontece é que nós nos limitamos. A igreja do Senhor, ela muitas das vezes se limita. E a Bíblia fala que nós não podemos reter o Espírito Santo, porque Ele é o nosso maior intercessor, irmãos. Quando você retém o Espírito Santo, você impede o agir de Deus. E às vezes Deus só quer um pouquinho mais, irmãos, de liberdade. Deus só quer um pouquinho mais de mim e de você, para que nós possamos abrir um pouquinho mais o acesso, para Ele entrar e realizar o mover dEle, irmãos. Amém? Que o Espírito de Deus ele possa ter liberdade, irmãos, no nosso meio, em todo o tempo. Que o Espírito de Deus ele possa ter liberdade sobre a nossa casa. Quantas coisas precisam acontecer dentro da nossa casa, irmãos, na vida da nossa família, da nossa parentela, daquela pessoa que está próxima de nós todos os dias. Será que é possível que o extraordinário
aconteça? Será que é possível, irmãos? Talvez você diga, para mim, pastor, é impossível. Mas a Bíblia fala que os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então nunca olhe nada em um nível em que você venha duvidar de que o extraordinário possa acontecer. Olhe sempre com os olhos da fé, acreditando de que Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer. O câncer, Deus pode curar. Como pode curar uma simples dor de cabeça. Como pode curar um simples resfriado. Nós estávamos resfriados de terça-feira para cá, pegamos uma gripe muito forte. Hoje nós estamos aqui, passando por ela, irmãos. Deus pode fazer do extraordinário, do sobrenatural, a curar uma febre, uma dor de dente, um problema na vesícula, nos rins. Deus pode, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele já fez o suficiente. Amém, queridos? Ele já fez. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, olha, Deus já fez o suficiente. Deus já fez, irmãos. Ele já fez. Eu volto a dizer, a história dele é épica. É épica e está acima de tudo e de todos e de todas as coisas, irmãos. A história de Jesus nos revela um Deus que já fez e já nos entregou tudo pronto. Tudo pronto, irmãos. Tudo pronto, até as nossas enfermidades, essas que nós enfrentamos hoje, Jesus já levou na cruz. Você pode viver essa enfermidade aqui, você pode enfrentar essa enfermidade aqui, mas no céu não, irmãos. No céu não, irmãos. Não são elas que vão nos vencer, não. O único que pode nos vencer é o autor da vida, que é Jesus. E a minha vida estando diante dele, eu preciso entender isso. A Bíblia fala que o viver, é isso mais ou menos? É ganho e o morrer é lucro ou é inverso? Viver é ganho, morrer é lucro. Jesus já venceu todas as nossas batalhas, irmãos. Jesus, guarde isso no seu coração. Jesus já venceu todas as suas e as minhas batalhas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Acredite nisso, creia nessa palavra. O que você está passando é passageiro. É passagem. O deserto é lugar de passagem. É lugar de sequidão, sim, mas é lugar de passagem. Jesus precisa estar conosco, irmãos, em todo tempo, em todas as circunstâncias. Ele é conosco. Eu tenho certeza absoluta que a história de Benai, a história dos valentes de Davi, de Josebe, que diz a palavra que um dos valentes de Davi matou 800 soldados. Como pode isso? É Josebe, irmãos? É Samar? Não, irmãos. É Jesus. É o Senhor quem faz. É o Senhor que entra na guerra pelo seu povo. É Ele que entra na guerra pelo seu povo, irmãos. É Ele que entra na peleja pelo seu povo. Não recue, não baixe a guarda. Se mantenha firme, de forma inabalável. Amém, irmãos? Os atos de Benai foi ato de coragem. Se mantenha firme, seja corajoso, seja corajosa.
Não baixe a guarda para a enfermidade, não baixe a guarda para o desemprego, não baixe a guarda para as doenças, não baixe a guarda para os dias maus, porque eles podem bater todos os dias, mas eles precisam encontrar em mim uma fé inabalável, irmãos. Elas precisam encontrar em mim um homem, uma mulher corajosa, valente, disposta, perseverante. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, tá, irmãos? Deus abençoe a nossa vida. E que os nossos atos sejam atos de bravura, não para nos levar à posição, mas para glorificar a Deus em toda a nossa caminhada. Que a nossa vida possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, os pastores?